Aqui, voltando um pouco do que a gente falou, mas aproveitando o gancho agora do... Como chama? É Saulo? Que você falou o nome do Issal. Issal. Issal, O Issal, ele dá curso de desenho. Eu queria que você falasse como que é o processo de, por exemplo, você transformar um desenho em uma escultura. Porque eu tô ligado, por exemplo, quando ele no canal Potara ele fez um Broly. Sabe o Broly do Dragon Ball? Broly? É. Não. Ele fez um Broly do Dragon Ball e, tipo assim, existe uma parada que chama sketch, né? Isso. É sketch. Tipo assim, você tem todos os... Explica aí, vai, mano. Você tem os elementos ali estruturados. Eu acho que é assim, né? Mas imagina um rascunho, né? Sim. Você tem ali os elementos estruturados, mas ainda não tem o acabamento. É mais ou menos essa ideia. O sketch... Pesquisa aí no Google. Coloque sketch de algum personagem qualquer. Você vai ter ele em todos os ângulos, né? Pra você... Isso é um model sheet. Isso, são coisas diferentes. Que tem os ângulos. Pesquisa model sheet. Model sheet de merda. Acho que é SH Tem um cocôzinho, né? Vários ângulos. Assim. É o model sheet. O model sheet, eu imagino que para você transformar um desenho em escultura tem que passar por esse processo, ou não? Sim. Aí, assim, inclusive um dos exercícios lá do curso é você passar um desenho para a escultura através de um model sheet. E aí você tem que meio que cruzar a informação e entender a característica de cada mídia, né? Então, por exemplo, o desenho é bidimensional. O tipo de escultura que eu faço hoje também é baseada em bidimensional, por incrível que pareça. Eu penso ela mais visualmente. Então, eu não penso tanto ela tridimensionalmente, hoje em dia. Mas, por exemplo, você vai fazer um busto de uma mulher. Você faz a parte da frente e atrás você, tipo... Não, é que assim, a resolução é tridimensional. Tá. Mas a forma que eu penso é bidimensional. Tá. É mais visual, assim. Então, por exemplo... Putz, aí depois a gente pode até entrar um pouco mais nisso. Mas, por exemplo, quando eu vou fazer um olho, eu não penso em olho. E aí Isso é uma viagem. Não, depois eu explico. Mas imagina que assim, eu trabalho uma série de planos e shapes, pensando em termos de profundidade, luz, pensando mais visualmente, como se fosse um shape chapado mentalmente, mas resolvendo tridimensionalmente. E por tabela, sugere olho. Caraca, entendeu? Mano, que doideira. É mais ou menos essa ideia. Não é o que eu sempre fiz, né? Que nem quando eu fazia mais personagem, aí era mais a concepção mais habitual, que você entender o globo ocular, entender a pálpebra e ir construindo ele tridimensionalmente, pensando tridimensionalmente, né? Entendi. Essa concepção mais pictórica que eu faço hoje, ela inclusive tem um pouco mais de conexão com o desenho, justamente por essa característica mais visual. Tá. Então, por exemplo, eu vou pegar, sei lá, esse garotinho. Eu vou tentar ler as direções ali, o formato, por exemplo, da cabeça dele, e vou cruzando esses ângulos que eu tenho disponíveis e resolvendo na escultura. E aí eu tenho que entender que na escultura, por exemplo, a gente não tem linha. Então, o que é linha no desenho, na escultura, muitas vezes eu preciso resolver como um plano. E aí, por exemplo, você vê que assim, o nariz, né? O nariz ele não tem uma linha no desenho que vai do começo ao fim, porque fica estranho, fica pesado, né? Sabe? É só uma... Se você desenhar todas as linhas do nariz, fica estranho para um cartoon, principalmente. Ó, normalmente é um tracinho. Normalmente é só um fiozinho. O próprio Goku lá, é um triangulinho, sim. assim, né? Eu preciso também resolver de forma sucinta no desenho, na escultura, para manter essa característica do desenho. Então, assim, eu vou tentar entender aquele shape do nariz e vou pensar nele em termos de plano e não em termos de linha. Então, o que no desenho é uma linha, na escultura eu vou criar uma quebra de plano. Caraca, né? aí ela fica meio quadradinha. Isso. Então, assim, e aí, por exemplo, na região que tem projeção, mas no desenho não tem uma linha, eu transformo em borda mais suave. Então, de um plano para o outro, eu faço uma conexão mais suave. Eu não deixo a quebra do plano tão sharp. Entendeu? Então, porque a característica da escultura é uma forma de você traduzir, por exemplo, a linha
que inclusive vai variar de artista para artista que fez o desenho, né? Então, às vezes, é até interessante quando você vai fazer que nem um cartoon, você trazer essa característica que muitas vezes é do traço do cara que fez, traduzindo isso para a escultura, né? Entendi. E aí você precisa meio que abstrair, muitas vezes, de símbolos, né? Que a gente, às vezes, tem pré-concebidos, tipo assim, a cabeça, uma esfera, né? Tudo bem, ela tem uma tridimensionalidade esférica, mas se eu pensar numa esfera pura, para resolver, sei lá, o Scar do Rei Leão, que é todo facetado, assim, ou mesmo o Hades, que tem um rosto mais comprido, já não vai funcionar tão bem. Então, às vezes, acaba virando um rosto que eu só distorci. Caramba! Sabe? Aí fica meio estranho, fica aquela resolução que não é convincente, sabe? Para isso, você tem que meio que abstrair dessa forma simbólica que você tem e fazer uma leitura que nem essa que eu estava falando. Você traduzir, por exemplo, as direções, as linhas, os shapes que estão presentes no desenho, na escultura e confiar no processo, porque as formas vão surgindo por consequência e não com essa intenção de fazer a forma.